Olá, boa tarde. Mais uma vez nós queremos chamar a tua atenção para mais um texto desta semana. Texto este que é de suma importância para nós estar meditando nesses versículos, nessas palavras que o profeta tem descrito, nas suas escritas, e é importante nós meditarmos. O texto que eu quero estar lendo com vocês nesse momento é 1 João, ou seja, capítulo 1 de João, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Os evangelhos de João, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente nesses versículos nós podemos parar um pouquinho para meditar. Eu acho importante, quando nós estamos diante de um assunto, de um texto, que nós realmente possamos meditar nessas palavras. Quando eu começo este livro de João, deste primeiro versículo, deste primeiro capítulo de João, que diz: no princípio era o verbo. Eu fico imaginando esta palavra que se inicia o capítulo, porque eu tenho ouvido um texto em um determinado versículo, capítulo, que também diz a mesma frase, no princípio. E eu fico pensando, por que no princípio? É importante nós imaginarmos que tudo, quando se trata o princípio, é para que nós possamos entender como que se procede as demais coisas, como que se dá o andamento das demais coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 1 também, no versículo 1, também se inicia esta frase. Versículo que se inicia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, quando se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É porque, de fato, nós imaginamos, quando nós chegamos
em um determinado momento, onde uma reunião já tem começado, e ali o assunto já está pelas metades, e nós passamos boa parte do tempo e não entendemos aquele assunto que está sendo discutido, que está sendo comentado naquele momento. Aí tem que ter uma pessoa para chegar para você e falar: não, porque ele começou foi assim, porque o assunto retratou desta forma, por isso que ele chegou nesse determinado momento. Mesmo quando você está diante de uma cena, de algum filme que você gosta, ou qualquer coisa que você admira, quando você está assistindo, e ele está pelas metades, você não consegue acompanhar, se você não souber o começo. Assim é o livro de Gênesis, que também se inicia quando fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meus queridos, esses primeiros versículos, essas primeiras palavras, não te deixa dúvida de como foi criado os céus e a terra, exatamente pelo nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, que não tem sido por uma mera explosão científica, como se dizem por aí. Não, já está sendo retratado a forma que foi. Daí para frente se prossegue as demais coisas. João faz menção disto, e eu acho importante. Quando ele fala: no princípio era o verbo, ele está começando no começo, que é para nós entendermos como foi que Jesus chegou, como que chegou a esta conclusão de que Jesus pudesse, através dos seus milagres, através dos seus acontecimentos durante o seu ministério, deixado aqui nesse mundo, as demais coisas que se passaram, a morte do Senhor Jesus Cristo em prol do pecador, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz no Calvário, o sangue derramado para nos purificar de todo pecado. Quando nós chegamos nesta conclusão, devemos entender que no princípio era assim. No princípio, João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio, o Senhor Jesus Cristo assistia diante de Deus a criação do mundo. A Bíblia fala na Trindade de Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três se uniam juntos na criação de todas as coisas. E é importante, quando nós frisamos esse assunto, quando Deus está diante de uma grande tarefa em criar todas as coisas, mas quando chega por último, que agora ele imagina em criar um ser à sua semelhança, que é assim que a Bíblia diz, a sua semelhança, nós vemos ali que a presença do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus Cristo, que é o verbo que João descreve, no princípio era o verbo, a palavra. Nós vemos ali que Deus, como que se anuncia ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa! Este é o princípio que João descreve. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isto é para dar continuidade, para que nós possamos entender. O Senhor Jesus Cristo,
assistia diante de Deus toda a criação, até mesmo quando nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Triste em dizer que o pecado tem deteriorado o homem, a humanidade. O pecado tem destruído totalmente o homem, tem desfigurado o ser humano, o ser que Deus criou. Tem perdido ali aquela semelhança de Deus. O pecado apagou a semelhança de Deus, do homem para com Deus, aquela semelhança que ele tinha com Deus, ficando então a imagem. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí você fica imaginando como que fica agora a imagem de um homem, como que fica a figura daquele ser que tinha semelhança do Deus Todo-Poderoso. Por isso que João descreve e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Deus, quem sabe em uma de suas reuniões, novamente, ele bola ali um plano para salvar o homem. Em uma de suas reuniões, planeja um plano de salvação para o homem. Agora sim, desenfeita a sua glória, o Senhor Jesus Cristo, para que possa descer e vir nesta terra, passar por humilhações, injúrias, tentações e ser morto pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, a fim de resgatar novamente o homem perdido, aquele ser que Deus criou, tão valoroso, que com certeza era sua imagem e semelhança, para devolver novamente a semelhança perdida para com Deus. Aí João fala assim, olha, e veio para o que é seus, e os seus não reconheceram. Jesus veio a este mundo, veio ali exatamente para aquela nação que era eleita de Deus, o povo de Israel, nação escolhida de Deus, para resgatá-los. E João descreve assim: os seus não receberam. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. É maravilhoso quando nós estamos diante desses assuntos, que nós começamos a pensar. Quando você começa o texto, você começa então a descobrir o valor que agora você tem para com Deus, porque você era perdido, porque você estava perdido, porque pelo pecado, a Bíblia diz que você foi separado de Deus, porque o pecado distanciou o homem de Deus. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus não te desamparou de forma alguma. Deus toda a vida procurou o contato com o ser humano, porque você tem grande valor para Deus, porque você é precioso para Deus. Você é tão precioso para Deus que Ele enviou o seu único filho, Ele desenfeitou a glória para que viesse a esse mundo, para morrer numa cruz, para que através do seu sangue te redimisse de todo o pecado. Esse pecado a qual eu sei que não trata-se de uma culpa que hoje você tem, mas que você carregou ela. Uma culpa não que você cometesse, mas que você carregou ela.
Porque a Bíblia diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Somos agora descendentes do pecado, daquele primeiro homem que transgrediu um mandamento, uma lei. Não faça. E exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, para retratar-se deste pecado que tem destruído o homem, tem distanciado o homem, tem separado da presença de Deus. Mas Deus não tem te desamparado. Deus tem lutado para estar do teu lado. Deus tem lutado para trazer novamente esta comunhão perdida. Mas para isso é preciso que você entenda. Para isso é preciso que você se depare diante de textos como esse. Se para você é difícil entender quando está lendo as Escrituras, procura o início do capítulo em que você está lendo, para você poder entender melhor as razões daquilo que você está lendo. Porque hoje nós estamos lendo o princípio, falamos do princípio de todas as coisas, falamos do princípio da criação do mundo, como aconteceu. Talvez, quem sabe hoje, se você se deparar com algum tipo de ensino de como foi criado o mundo, talvez você vai poder entender, lendo as Escrituras, falando: não foi assim, não é assim que a Bíblia diz, não é assim que as Escrituras diz, porque o mundo foi criado por Deus, todas as coisas foram feitas por Deus. Agora as outras coisas você vai colocando par a par, assim como João descreve a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, o porquê que ele chegou aqui nesse mundo, a forma com que ele chegou nesse mundo. Foi preciso de que o Senhor Jesus Cristo viesse aqui neste mundo, porque o homem por si próprio não poderia salvar o homem. O homem por si próprio não teria como convencer o outro do pecado, porque ele também está na mesma situação. Está na mesma situação. Só quem poderia mesmo salvar o homem era o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu da glória, aquele que conheceu a glória do Pai e veio neste mundo e falou como é a glória para o homem, e sem pecado morreu, para que pudesse te dar vida e vida com abundância. Agora está junto com Deus, à destra de Deus, falando com o Senhor, como que é a terra, como que tem sido aqui, e eles são meus. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, e eles são meus, porque foram comprados com o meu precioso sangue. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, Senhor, nós te agradecemos grandemente pela Tua palavra que temos lido e exposta nesses momentos. Queremos, meu Deus, que a Tua palavra chegue ao mais longe possível, que muitos possam ouvir, possam compreender as Escrituras. Sabemos que se nós darmos lugarmos às Escrituras Sagradas, o Espírito Santo do Senhor vai nos iluminar, vai nos abrir os nossos corações, vai dar-nos entendimento da Tua palavra. Mas para isso, Senhor, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos compreender a Tua palavra. E eu, meu Deus, neste momento eu tenho trazido esta palavra, que o Teu Espírito Santo faça a obra em cada coração que ouvir a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.